E para quem quer seguir nessa vida de ser navegador, nessa vida de ser tripulante, ou nessa vida de seguir por esse caminho de testemunhar a natureza de uma forma profissional, que é o que eu tenho tentado fazer, é seguir com tudo para cima, né? E não sei lá, não deixar se abalar. Eu costumo dizer que a gente tem que saber qual é a nossa arte. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por histórias muito inspiradoras. O episódio de hoje é a continuação da conversa com o biólogo, mergulhador e navegador Charlie Flesch. Na primeira parte, que foi ao ar na semana passada, ele falou sobre o seu sonho de dar a volta ao mundo e como entrou no universo da vela. O Charlie vive em seu veleiro, um cat de 70 pés, batizado de Fernande. É de lá que ele faz um trabalho muito legal no seu canal do YouTube, chamado Homo Sapiens. E caso você ainda não tenha ouvido a parte inicial dessa série, eu recomendo que faça isso antes de conferir o bate-papo que começa a seguir. Eu queria te perguntar, Charles, sobre um assunto que tem assim, me intrigado um pouco, a forma como alguns jornais têm divulgado a história das interações de orca com veleiro. Eu queria saber, inclusive você fez um vídeo, acho que no ano passado, sobre essa história. Me preocupa um pouco a forma, o alarmismo que alguns meios de comunicação divulgam essa história e me parece até um pouco sensacionalista a forma de tratar do assunto. Eu achei muito legal o vídeo que você fez falando sobre essa questão. Eu queria saber a sua visão sobre esse assunto, se você concorda com esse termo ataque das orcas ou não, ou se só isso é um exemplo de mais uma estratégia mercadológica dos jornais, enfim, qual que é a tua visão sobre essa situação das interações de orcas ali na região de Portugal e Espanha, que tem rolado principalmente? Então, essa história começou aí há pouco mais de um ano atrás, né? Então, começou uma história pontual, aí outra. Aí tem gente que começou a me perguntar, né, se eu sabia alguma coisa. Aí eu falei, não, eu ouvi falar, mas não me aprofundei de verdade. Aí fui me aprofundar. E aí tem uma amiga, e é legal que entre os biólogos a gente tem o nosso grupo, que a gente chama de oráculo, porque qualquer pergunta que você fizer, alguém sabe responder. A resposta sai de dentro do grupo, assim. Especialmente temas relacionados à ciência, biologia e tal. Então eu perguntei no oráculo, galera, alguém aqui manja de baleia? Alguém conseguiria me colocar num caminho aí para eu achar as informações assim mais bem selecionadas, né? E aí teve lá uma amiga que trabalha com cetáceos e falou, então, peraí que eu vou me informar, já te retorno. E aí me falou, tem o pessoal lá da Península Ibérica, das orcas e não sei o que estão estudando tal. E aí eu fui procurar e achei lá uma coletiva de imprensa deles falando, né, para o grande público, tentando explicar ali o que existia de dados, né, e o que se imaginava que era. Então eu a partir daquilo montei o vídeo com as informações, né, do que se sabia. Então assim, sem espetacularização, sem suposições, assim, dados, né? O que se sabe é isso, o que se imagina que pode ser, talvez seja isso, talvez seja aquilo, talvez seja tal, né? Deixando claro o que é conhecimento e deixando claro o que é suposição e especulação. Aí esse ano voltaram, né, essas interações, e ali falava essa história vamos chamar de ataque, né, porque quando se fala em ataque, soa como se fosse algo proposital, essa que é a história, né, então a gente como leigo, ataque de tubarão, ataque de orca, né, embora o tubarão tá ali, sei lá, possivelmente achando que comida, né, não é interação também. Então, enfim, então é uma forma menos espetacularizada de falar da situação. E também de não provocar essa história como se fosse as orcas do mal, né? Tentando fazer mal para as pessoas e tal. E por outro lado, também se entende que o sangue, né, vende. Então é meio de se esperar que os jornais tratem de uma forma um pouco mais espetacularizada mesmo, que não entendam tanto do assunto, e acho que cabe a quem entende do assunto também um pouco se imbuir dessa tarefa de divulgação. Então eu, como essa, né,
cada vez mais com o canal Homo sapiens, tenho me imbuído de ser um divulgador da navegação, então me sinto nessa tarefa de explicar. Então, com esses recentes, esse ano teve de novo em maior quantidade, se aprendeu mais coisas, mas eu procurei recentemente informações, né, para fazer uma atualização, mas ainda não consegui de fato coisas relevantes. Né, eu vi lá o site do grupo de estudo da Península Ibérica, mas não tem algo de fato novo. Eu gostaria de ter acesso aos relatos, a diversos relatos, para saber que hora começou, que hora terminou, em que condições que aconteceu. Isso não está disponível. Tentei contato com o pessoal lá do estudo, mas ainda não consegui resposta. Aí descobri que tem lá o contato direto, não sei quem. Tô para entrar em contato e ver se dali sai alguma coisa. Mas então ainda está tudo muito incerto. E uma novidade aí parece ser que antes eles falavam que de dia era mais seguro para navegar, mas passou a ter mais confusão, assim, era só barcos até tal tamanho que tinham tido a interação, mas aí começaram a ter barcos maiores. Teve a recomendação de que os veleiros baixassem as velas, né, e parassem os motores, e parece que isso não diminuiu, não resolveu. Mas eu tenho aqui as minhas suspeitas que se você está numa situação que o vento está ali soprando, impulsionando o barco, você abaixa as velas, o barco continua andando, mesmo que mais devagar. E para mim, como navegador, que a galera lá não é, eu acho que a solução é capear o barco e não baixar velas, porque quando você capeia o barco, é uma manobra que você faz com as velas, que ele fica meio de ladinho, meio de 3/4, de bochecha, né? Não é bem a proa, é a bochechinha do barco que fica de frente para o mar e para as ondas, e ele vai derivandinho, meio para trás e meio para o lado, uma velocidade muito mais baixa. E aquilo, para mim, é a melhor forma de você fazer o barco ficar parado. Então, eu tenho as minhas suspeitas, não é uma recomendação, não é nada, mas eu suspeito que se fosse eu que estivesse ali naquela condição, eu optaria por capear o barco e imaginar que aquela seria a melhor solução entre o que teria disponível. Mas para comentar algo novo, além do que eu já comentei nesse vídeo das orcas do ano passado, eu ainda preciso de mais informações e mais conversas e mais dados para, de fato, emitir uma nova opinião. Bom, eu vou deixar o link na descrição desse episódio para vocês assistirem o vídeo mencionado aí pelo Charlie no canal Homo sapiens. Vale a pena, é um canal muito, muito legal, com muito conteúdo interessante, então confere lá. Eu achei legal que ao final do seu vídeo você até coloca dois vídeos de experiências que você teve, né, em barcos, acho que no sul, né, mais ao sul, não sei se foi na Patagônia, não sei exatamente que lugar, mas tem umas imagens muito legais de vocês interagindo, né, no barco, mostrando várias orcas, é incrível, são muito, muito legais aquelas imagens. É um privilégio, assim, quando você vê aquela dorsalzona do macho, né, que é aquela coisa pontuda, enorme, assim, que sai mais de 1 metro da água, e aqueles bichão preto, assim, né, é uma alegria, porque é rara a avistagem de orcas. E então a gente teve essa sorte de ver tanto navegando ali pelos mares patagônicos, na região, no Drake, na região da proximidade do Cabo Horn, e também de ver na Antártica, cara. Mas, assim, Que legal. teve uma vez que a gente estava na Antártica que a gente via a orca até onde a vista alcançava. Eram vários grupos, assim. Né? Eu não sei afirmar de fato, nunca estudei a fundo os bichos, mas de observações minhas, pessoais, elas andam em pequenos grupos, né? De uma dezena, um pouquinho mais, assim. Mas a gente via, cara, assim, 5 grupos de orcas, cara. Cada hora pipocando num lado, assim, era 360 graus de orca, cara. E a gente tentava indo devagarinho ali, mais ou menos na direção, né? Porque você nunca deve de fato perseguir, né? E ir na direção do. Assim, você quer espantar o bicho de você, toca na direção dele. Pode ser gavião, pode ser raia-manta, pode ser tubarão, pode ser
orca, o bicho que for, passarinho, dragão de Komodo, não importa, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também, assim, qualquer bicho, cara, você quer se aproximar dele, não dispare na direção dele. Se fazer isso, ele vaza, geral. Então, a gente na Antártica ali, você tenta ir mais ou menos se aproximando, no sentido assim, você tenta estimar para onde os bichos estão indo, e você também, então, segue naquela mesma direção, né? Como se fosse um goleiro que tem que agarrar a bola, que não vai estar onde ele está, ele tem que interceptar a trajetória da bola. Então, você tenta estimar e tentar entender qual é a trajetória dos bichos, você vai seguindo devagarinho ali, e se os bichos quiserem chegar perto de você, eles chegam. Se eles não quiserem, eles vão embora. E com as orcas nessa situação, que elas estavam ali se alimentando, forrageando e tal, elas não chegaram. Nenhum dos grupos. A gente ia mais ou menos tentando interceptar a rota, elas mudavam, assim, então não teve proximidade. Mas nesse exato mesmo dia foi uma coisa incrível que assim que as orcas foram embora, a gente se deparou com um bando de baleia jubarte, já era final da temporada, final do verão, que as jubartes estão lá comendo, 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 até explodir, assim. Cara, mas tinha umas jubartes, assim, de um tamanho assustadoramente gordas, cara, que chegaram a metros do barco, assim, a pouquíssimos metros do barco. E aí as bichonas, aí você vê as cracas na cara delas, assim, sabe? Vê o olho da bicha ali meio olhando pra você. E aí quando ela faz aquele movimento de mergulho profundo, que a cauda sai fora da água, nossa, mas a cauda era 2 metros do barco, assim, sabe? Eu falei, nossa, assim, era de chorar, cara. Esse dia foi, assim, um dia de coroar, sabe? Eu que sempre fui movido a estar na natureza ao que eu chamo de testemunhar a natureza intocada, né? Que isso, assim, eu quero ir lá testemunhar, eu quero ir lá, eu quero ver aquilo que está lá acontecendo, aquelas coisas maravilhosas que eu via na televisão quando eu era criança. Então aquilo foi, assim, um dos momentos altos da minha vida. Tem alguns outros, mas esse foi um deles. Muito legal. Bom, tá cada vez mais tendo certeza que a gente vai ter que marcar outras conversas pro podcast, com certeza. Bom, Legal. eu queria. Oi, desculpa. Não, legal, acho, eu gosto, assim, de conversar e tal. E história realmente tem muita, muita história mesmo. Eu gostaria de te fazer uma última pergunta para essa primeira série contigo. Com essa tua experiência, né, fazendo agora expedições no teu próprio veleiro, ensinando as pessoas, compartilhando essa natureza fantástica que existe por aí, um recado, seria, na verdade, um recado, uma mensagem, enfim, alguma coisa que você queira falar no sentido de aprendizado seu durante essa experiência oposta, né, de ser tripulante, agora de ser capitão. O que você tem a falar para as pessoas que estão na dúvida de se fazem isso ou não, se experimentam uma experiência no veleiro? Qual que é a tua mensagem final, Charlie, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje? Para quem pensa em vivenciar uma coisa pontual, né, assim, tem que ir sentir, ir atrás do que o coração fala, sabe? Por exemplo, existe um turismo relacionado a isso, né? Eu, eu de fato, minha intenção eu quero dar a volta ao mundo e enquanto eu não consigo levantar os fundos e montar o projeto e organizar a história toda para conseguir partir na minha volta ao mundo mergulhando, eu escolhi ir para a Antártica para usar como um campo de prova, é um teste, mas eu não faço uma operação turística, entendeu? Não é minha intenção, eu não sou um operador turístico da Antártica. No entanto, existe quem faça isso. E nesse contexto de quem vai de turismo para a Antártica, num pacote e tal, a pessoa pode ir de navio, né? Que tem ali o serviço de quarto, tem, enfim. Ou a pessoa pode ir num veleiro que ela participa, que ela faz turno, que não dorme direito, que é frio, que se molha, mas é outra história. Então a pessoa tem que seguir o instinto dela, se ela acha que aquilo serve para ela, se aquilo toca ela, né? Mas não precisa ser nem para a Antártica, pode ser para ir mergulhar no Egito, pode ser para ir para a Polinésia, pode ser, enfim, para o Alasca, para onde for, né? Tem gente que gosta de ir dormir numa cama mais confortável,
ficar numa pousada e tal, e tem gente que prefere ir pra tocar para dentro da montanha com uma barraca, um sleeping, um isolante térmico, que você dorme com as pedras te espetando nas costas, mas você acorda com o sol nascendo de frente para o glaciar, que você jamais na vida você vai ver aquilo se você não sair do conforto da pousada. Né? Então, enfim, tenho histórias também de uma travessia na Patagônia Argentina e cara, de ver uma das coisas mais fantásticas da minha vida, assim, de dormir ao relento no topo de um lugar lá que por acaso estava em condições climáticas ideais, que dava para dormir, o lugar chama Passo de Viento, quer dizer, é um lugar que venta violentamente e que a pessoa que orientou a gente por esse trajeto falou, ó, ele era guia, né? E ele falou, ó, eu vou dar a letra para vocês, vocês vão sem guia, sem nada, mas vocês vão me prometer uma coisa, se tiver ventando no Passo de Vento, vocês não vão nem tentar atravessar. Vocês me prometam isso, por favor. E a gente prometeu. E no dia que a gente chegou, não tinha vento nenhum. E eu falei pra galera, vamos dormir aqui ao relento. A galera, não, mas aqui, mas assim, mas e se chover, mas e se... Eu falei, cara, foda-se. Se chover, eu vou ficar caminhando a noite toda para me esquentar, mas eu sei que de frio eu não morro. Né? Mas eu preciso ficar aqui, eu preciso dormir aqui ao relento, eu preciso acordar vendo o sol batendo nas geleiras, enfim, e a gente fez aquilo, cara. E foi a coisa mais maravilhosa, é um outro momento assim de deleite puro, de testemunho da natureza puro, assim. Então é isso, eu acho que você tem que seguir o seu instinto, mas às vezes a sua percepção da sua necessidade de conforto pode te bloquear para viver experiências assim, né? Então é isso. Então para quem quer vivenciar isso e para quem quer seguir nessa vida de ser navegador, nessa vida de ser tripulante, ou nessa vida de seguir por esse caminho de testemunhar a natureza de uma forma profissional, que é o que eu tenho tentado fazer, é assim, é seguir com tudo para cima, né? E não, sei lá, não deixar se abalar. Eu costumo dizer que a gente tem que saber qual é a nossa arte. Porque eu que fui artista por um tempo, me descobri que, na verdade, de artista de verdade mesmo eu não sou. Porque eu acho que o artista de verdade não vive sem sua arte. Ele não é capaz de conceber a vida sem a arte dele, porque viver de arte é muito difícil. É muito difícil. Ninguém vive de arte porque acha bonito. Ninguém, ninguém. Se você for fazer porque acha bonito, você arrega antes, você não consegue. Você tem que fazer aquilo porque aquilo o seu coração te obriga a fazer aquilo. E eu vim a descobrir que a minha arte é essa. É dar tudo de mim para testemunhar a natureza, seja da maneira que for. E pode ser que eu não consiga, mas eu vou morrer tentando. Então, assim, se isso faz parte do seu coração, cara, siga isso de forma que nada te pare, assim, sabe? Não dê ouvidos a ninguém. Eu tive muita, mas muita sorte de crescer ouvindo meu pai me falar que eu devia seguir meu coração e jamais escolher minhas profissões, meus trabalhos por dinheiro. Né? Que isso é secundário, o primário é o coração, cara. Então, assim, então eu virei esse cara que custe o que custar, vai mergulhar, vai atrás, vai tentar, vai, não sei, sabe, vai sonhar com isso que seja. Então é isso esse é o recado que eu tenho a dizer. Muito legal, muito legal te ouvir. Com certeza vai ser inspirador para o pessoal que for escutar também. Eu vou colocar o link para o seu canal no YouTube, o Homo Sapiens. Vou colocar o link para o site também. E inclusive já teve ouvinte até que me perguntou dicas, né? Como é que foi no meu caso para encontrar um veleiro? Daí eu falei sobre o site Find a Crew, que foi que rolou comigo e tal. E aí, dúvidas de dicas, assim, de idioma que deveria saber, o que deveria saber. Eu falei, olha, tem um canal no YouTube que é assim, assado, dá uma olhada lá, que ele faz um trabalho muito legal, porque o que eu vou falar é muito genérico, mas dá uma olhada nesse e em outro também. Então, o seu canal é muito legal, porque realmente ensina de uma forma... flui, né, o que você fala, de uma forma muito simples e direta. Então, é legal que realmente acho que ajuda as pessoas a lerem mais, como você costuma falar, né, a pesquisarem, ir atrás e cair na prática depois. Então, eu queria te dar os parabéns, Charlie, e te agradecer pelo seu tempo aí no nosso bate-papo, foi muito legal.
e marcar um próximo, que com certeza vai ser muito, muito legal ouvir esses outros relatos que você deixou assim nas entrelinhas, nos 3 pontinhos. Vai ser um prazer te receber de novo aqui no podcast. Muito obrigada. Ah, de nada, foi um super prazer receber esse convite seu e quando você falou, me procurou, né? Eu comecei a procurar também informações e vi que você fez aí entrevistas legais com gente bacana que está também nesse movimento dessa divulgação e é muito legal. Eu acho que a gente tem que ir se conectando e se dando força e crescendo nesse furacão, assim, né? E vai crescendo e a gente vai se alçando junto para cima aí. Muito bacana, muito obrigado. Bom, e assim a gente chega ao fim da série com o Charlie Flash. Obrigada por ouvir mais um episódio aqui do podcast. E se você gostou e quer nos ajudar, torne-se um apoiador ou apoiadora, doando o valor que puder através da nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmariasonora@gmail.com. E se você vive fora do Brasil e quer apoiar, também é possível. Basta acessar o link que está disponível na descrição deste episódio, direto para a plataforma Anchor. Lá você assina por uma quantia mensal. O Maré Sonora tem o apoio do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil pelo perfil no Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com uma conversa inédita por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!